Obrigado, Senhor. Eu me rendo ao Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor precisa aumentar e eu preciso diminuir. Nenhuma carne vai se gloriar na sua presença. Nós te damos todo louvor, nós te damos toda honra, no nome de Jesus. Amém. Vocês todos podem se sentar. Esta tarde, umas 2 horas atrás, talvez vocês vão querer anotar essas 2 declarações que o apóstolo enviou para nós no aplicativo de evangelismo. É por isso que é tão importante que você não apenas esteja nesse aplicativo de evangelismo, mas que você também, eu lembro o apóstolo dizendo no domingo, falando sobre escolhas e decisões. E quando se trata dessa área de evangelizar, precisa ser uma decisão que você toma, ok? Ao dizer isso, quando o apóstolo manda uma mensagem de texto, você está lá reconhecendo, você está consciente daquilo e você responde, porque a declaração que eu vou falar, é por isso que é tão importante. Talvez você queira anotar isso seguinte agora. Nós deixaremos isso para a palavra para 2025, falando sobre testemunhar, evangelismo. Nós deixaremos o Espírito Santo fazer a vontade dele e manifestar almas através de nós, à medida que testemunhamos, evangelizamos com confiança este ano. Ok? João, capítulo 1, versículo de 12 a 14. Ok? Ele também deu uma outra declaração para nós. Mandou, ajuste a sua unção para você estar com fome por almas, fome de almas. E o Espírito Santo enviará as pessoas a você. Quem vai enviar as pessoas a você é o Espírito Santo. O Espírito Santo as enviará a você, ok? Isso é Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus dizendo neste versículo, falando sobre nós estarmos com fome e sede de justiça e seremos satisfeitos, ok? Esta noite, a mensagem que eu estarei ensinando, ela está em harmonia com o que o apóstolo estava ensinando no domingo de manhã. Vocês podem anotar o título, o Espírito Santo, faça como quiser no meu evangelismo. Ok? Espírito Santo, faça como quiser, faça a sua vontade no meu evangelizar, no meu evangelismo. Agora, quando você pensa sobre isso, permitindo o Espírito Santo fazer o que ele quiser, fazer a vontade dele, ou você vai deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele, ou nós vamos fazer a nossa vontade, nossa própria vontade, fazer como queremos. João disse em João 14, 12, que ele é o caminho, a verdade e a vida. 6,14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser seja através dele. Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos ver aqui. E à medida que eu estou ensinando aqui essa noite, eu não vou. A Bíblia diz que não há, portanto, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? Então, não tem nada aqui para condenar ninguém, porque todos nós precisamos melhorar. Ok? Todos nós precisamos melhorar. Ok? Ok. Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Veja o que Jesus disse. O Espírito do Senhor está onde? Sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, o irmão Leroy Júnior, no domingo, ele colocou a ênfase em 1 João 2, 27, falando sobre a unção que habita. Habita onde? Dentro de mim, dentro de nós, ok? Agora, note Jesus falando aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque, veja, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar o que? O ano aceitável, pregar libertação aos cativos e recuperação de vista aos cegos e libertar aqueles que estão machucados, ok? Então, Jesus nos informou para que serve a unção, ok?
A única forma de sabermos para que a unção serve, nós precisaremos colocar a unção em prática, em movimento. Precisaremos colocar a unção em movimento, ok? Ok. Veja em João capítulo 14. João capítulo 14. Todo mundo diga, Espírito Santo, faça como quiser no meu evangelismo. Oh, isso soa muito bom, ok? Porque se você olhar bem ali, veja ali à sua direita, na parede, a visão de 3 dobras que Deus deu ao nosso apóstolo, veja lá, equipar o corpo de Cristo para quê? Evangelizar o mundo. Equipar o corpo de Cristo para fazer o quê? Evangelizar o mundo. Equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo. Ok? João 14, versículo 12. Ok. Veja o que Jesus disse. Verdadeiramente, verdadeiramente, eu digo a vocês. A quem? A vocês. A quem? A quem? A mim. Jesus disse, verdadeiramente, verdadeiramente, eu digo a você, aquele que crê em mim, quantos crentes nós temos aqui, ok? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, note essa palavra, obras, tem um S no final, é plural, as obras que eu faço, as obras que quem faz? Jesus, ok? Quem está fazendo as obras nesse momento presente? Jesus, temos que fazer isso aqui e tornar claro. As obras que eu faço, ele também as fará. E maiores obras do que essas, ele fará, porque eu vou para o meu Pai. Para quem? Para o meu Pai. Ok? Então, Jesus disse que as obras que ele fez, que nós conseguiríamos fazer também. Ok? E algumas dessas obras que Jesus disse sobre fazer, essas obras, está em Lucas 4,18. Algumas dessas obras estão lá em Lucas 4,18 que lemos, ok? Ok. Vamos ver Atos 1,8. Atos 1,8. Em Lucas 4,18, Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ok? Então, quando Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, o Espírito do Senhor precisava estar sobre ele por um motivo. Nós vemos o motivo quando ele disse para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, recuperação de vista aos cegos. Vimos ali o motivo da unção estar sobre ele, o Espírito está sobre ele. Agora vamos ver por que está sobre nós também. Porque naquele versículo o Senhor Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Agora ele vai nos falar que o Espírito do Senhor está sobre nós, ok? Veja Atos 1,8. Mas vocês receberão o quê? Poder. Mas vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Sobre quem? Sobre vocês. Sobre mim. Por quê? E vocês serão testemunhas de mim, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus está nos dizendo por que o Espírito do Senhor está sobre nós. Para que o Espírito do Senhor está sobre nós? Para testemunharmos, para evangelizarmos. Para fazermos o quê? Evangelizarmos, para testemunharmos. Ok? Então, quando você está testemunhando, na verdade, Jesus está dizendo que quando você está evangelizando, você está dizendo para as pessoas sobre quem? Sobre Ele. Quando você testemunha, você fala para as pessoas sobre Jesus. Porque testemunhar é tudo sobre Jesus. Evangelizar é tudo sobre Jesus, ok? E nós conhecemos o Pai, porque ele diz, quando nós vemos ele, nós vemos o Pai, certo? E também o Espírito Santo, o Deus Pai, Deus Jesus, Filho e Deus Espírito Santo. Então, realmente, a razão pela qual Deus enviou o Espírito Santo foi porque Deus sabia que nós precisaríamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E quando se trata de testemunhar, você vai precisar de ajuda. Não é pela força, nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, então a razão pela qual às vezes nós não nos rendemos ao Espírito Santo quando ele está nos guiando, anote aí Romanos 8,14, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são que os filhos de Deus.
Então, quando o Espírito de Deus está nos guiando para testemunhar, porque pense só, é tudo pela fé, é tudo pela fé, é tudo pela fé, não é pelo que você sente, ok? Não é por emoções, porque se fosse por emoções, às vezes eu não tenho vontade de testemunhar. Você ouviu o que eu disse? Às vezes eu não tenho vontade de testemunhar. Eu não disse que às vezes você não tem vontade de testemunhar. Eu disse que às vezes eu não tenho vontade de testemunhar. Ok? Por quê? Ok? Falando de mim, não de vocês. Ok. Eu falei que não haveria nenhuma condenação aqui. Não, 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 não. Nós somos uma família. Eu falei para vocês feliz ano novo. Meu microfone não estava ligado, mas feliz ano novo. Vocês também online, feliz ano novo para vocês online. Ok, ok, ok. Veja Efésios capítulo 4. O irmão Leroy Júnior tem colocado bastante ênfase nesses versículos aqui também. E Efésios capítulo 4. Efésios 4, veja o versículo 11. Efésios 4, 11. E ele deu a alguns, o que? Apóstolos. E ele deu a alguns, o que? Apóstolos. Tem um versículo que fala sobre primeiro apóstolos, segundo profetas. Veja, porque ele nos informa que há uma ordem. Ok? Porque, na verdade, sem dúvida, sem a unção apostólica do apóstolo, eu não estaria de pé aqui ministrando da forma que eu consigo ficar de pé aqui ministrando a todos vocês. Ok? É ordem. Ok? Ok. E ele deu a alguns apóstolos, e a alguns o quê? Profetas, e a alguns evangelistas, e a alguns pastores e mestres. Vamos ver por que ele deu esses dons para o corpo de Cristo. Para o aperfeiçoamento, todo mundo diga aperfeiçoamento. O que essa palavra aperfeiçoamento significa? O irmão Leroy Júnior, ele revê esse versículo de novo. O que significa aperfeiçoamento? Para o amadurecimento dos santos. Ok. Também, no final, ele fala para o que mais? O que mais? Depois, o que é depois do aperfeiçoamento dos santos? Obra do ministério. Então, significa que à medida que amadurecemos, nós temos que trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Note que eu disse nós. Eu não estou falando de nenhum trabalho físico, eu não estou falando de trabalho de labor, eu estou falando de trabalho espiritual. O trabalho espiritual que eu estou falando de fazer negócios do reino. Trabalho espiritual, é disso que eu estou falando. Ele disse, as obras que eu faço, vocês também farão. Lembra esse versículo? João 14. Jesus mencionou sobre as obras em João 14. E você não pode me dizer que você não pode fazer as obras do ministério, por isso que a unção vem sobre você. É o motivo da unção ter vindo sobre você. Você não pensa agora que eu estou dependendo da unção do Senhor sobre mim agora, porque eu não poderia estar fazendo nada aqui em cima sem a unção. Você também não. Porque se você pensa que você pode fazer separado do Espírito Santo e da unção do Espírito de Deus, você vai ser um bolo de carne. Ok. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Ok? Ok. Agora, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu estava cortando a minha grama e do nada eu ouvi uma palavra, eu ouvi essa declaração. E você vai dizer, isso não foi o Espírito Santo. Ok. Ok. Do nada eu ouvi, 2 anos e meio atrás, eu ouvi o Espírito de Deus dizendo, eu não sou um filme silencioso. Porque nós sabemos que Deus não é um filme.
Então, ele precisou desmembrar para mim, para eu entender o que ele estava falando. Que ele não era um filme silencioso. O que eu vou fazer? Vamos ver essa palavra silenciando. Eu não estou falando de noite, eu estou falando de silêncio. Nós vamos ver o significado de silêncio. Você vai entender. Silêncio. Não, significa não falar. Alguém passa por você, não fala, você ficou com raiva. Aquela pessoa não falou comigo. Ele não falou comigo, ela não falou. Quantas pessoas nós passamos e não falamos nada quando o Espírito quer que a gente fale algo para ela? Não, eu não vou dizer nada. Eu te falei que eu vou continuar falando nós. Não pense que eu sou sempre certinho o tempo todo. Eu também já perdi as direções do Espírito Santo. Ok? Ok. Ok. Deus não é um filme silencioso. Silencioso significa não falar ou fazer barulho, falando bem pouquinho, sem falar, mudo, mudo. O que a gente coloca? A gente pega o telefone, a gente está aqui dentro do santuário, a gente coloca no modo mudo. Provavelmente você colocou no silencioso. Se alguém ligar, o alarme, ninguém consegue ouvir, né? Você está aqui dentro, você colocou no modo silencioso. Agora pensa no seguinte, assim como nós colocamos esse telefone no silencioso, quando a gente sai daqui desse santuário, a gente não pode colocar o nosso espírito no modo silencioso. É hora de decolarmos. É por isso que nós não temos testemunhado para pessoas, porque colocamos o nosso espírito no modo silencioso. Nós colocamos no silencioso. Se você está no modo silencioso, como você vai ouvir? Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. E a voz de estranhos elas não seguem. Então o Espírito Santo está sempre falando. Você tem ouvido? Deixa eu te dar a definição de mudo. Mudo. Um aparelho. Alguém pode dizer, mas ele está atrás do púlpito. Ele vai pegar o telefone dele. Todo mundo aqui tem um telefone. Até uma criancinha desse tamanho tem um telefone hoje em dia. A criança tem um telefone. Então, sim, eu vou falar do telefone, porque nessa definição você vai ver, ok, mudo, um aparelho, numa televisão, sabe? Televisão, telefone, ou outro device, outro gadget que fica temporariamente com o som desligado. Note que eu disse, temporariamente com o som desligado. Então, às vezes, quando o Espírito Santo está falando conosco, nós podemos temporariamente desligar o som, mas pense no seguinte, nós podemos nos arrepender quando ele nos pede para testemunhar para alguém ou dizer algo para alguém, e nós podemos nos ligar de novo. Mas não é para o nosso espírito ficar desligado. Então, a gente sai daqui, quando a gente sai daqui do santuário, a gente precisa tirar o nosso espírito do mudo. No domingo passado, eu vou dizer algo, e eu não estou me gabando, não. Veja, algo que eu amo acerca do nosso apóstolo é que ele lidera por exemplo. Ele nunca vai nos falar para fazer algo que ele não esteja fazendo, ok? Ele lidera por exemplo. Ok? Então, a mesma coisa, quando ele nos enviou aquele texto no aplicativo Slack, ele está nos liderando através de exemplo. E também, o aplicativo estava, glória, 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 parecia pipocando no fogo. Estava todo mundo, várias pessoas aceitando Jesus. Ele está liderando, por exemplo. Ele não nos fala para fazer algo que ele não esteja fazendo. E você conhece o apóstolo, sabe? O apóstolo, e quando a gente fala... ocupado você não é mais ocupado que o apóstolo. Ok. Deixa eu trazer isso aqui. Vocês que são do time de louvor e adoração vão atestar quando eu acabar de falar. Uma das nossas músicas de louvor e adoração, uma das músicas que eles cantam às vezes, eu não ficarei em silêncio. Eu vou continuar cantando. Eu não posso cantar, mas eu vou citar essas palavras aqui.
Nós não ficaremos calados, quietos. Nós continuaremos louvando. Não tem nada de errado com essa música. Mas pense no seguinte. O Lawrence Ledoux vai adicionar uma palavra aqui para se alinhar com essa mensagem. Eu não ficarei em silêncio. Eu vou continuar testemunhando. Nós não ficaremos quietos. Nós continuaremos louvando por enquanto, porque enquanto eu estou testemunhando, eu posso louvar. A Bíblia diz que o Senhor habita nos louvores do seu povo. Oh, meu Deus. Ok. Deixa eu voltar. Obrigado, Espírito Santo. No domingo, bem depois do culto, como parte do time aqui, que trabalha aqui, alguns de vocês provavelmente estavam lá no hall esperando. Nós estávamos... A gente sempre tranca as portas aqui. Um de nós fica responsável por trancar as portas. Então, no domingo foi a minha vez de trancar tudo. Enquanto vocês estavam indo para os carros de vocês e tudo, eu estava bem ali no hall, perto do chafariz, e 2 rapazes entraram. Eles eram bombeiros. Eles não estavam com os uniformes de bombeiros. Eles vieram aqui para fazer algumas perguntas, porque eles queriam algumas informações acerca do ministério. Então, eram os 2. Agora, eu vou estar falando coisas aqui, mas eu não estou falando mal. Eu vou falar o que ele disse no domingo. Eu não vou dizer nada doido aqui, porque eu quero voltar aqui depois. Poder voltar aqui no púlpito. Mas eu quero... Isso vai te ajudar também no seu testemunhar, no seu evangelismo. Eram dois rapazes. Um era branco e um era negro, ok? Ok. Eu sei que vocês conseguem lidar com isso. Eu não estou falando de raça aqui. Porque você vai se deparar com pessoas diferentes. É disso que eu estou falando. E ao mesmo tempo, quando você se deparar com pessoas, você tem que se lembrar. O apóstolo fala sobre confiança. Lembra? Você precisa ter confiança, sabendo quem você é. Não importa que cor seja, se uma pessoa é branca ou preta, você tem confiança de testemunhar para alguém. Não importa se a pessoa é branca ou negra. E se você é negro, ok? Você não precisa ser inferior a nada, a ninguém, ok? Então é disso que eu estou falando. Porque eu não sou inferior a ninguém. Ok? A razão pela qual eu não sou inferior é porque tendo sentado abaixo do ensino do apóstolo há tanto tempo, vocês não sabem, quando eu cheguei aqui eu era tão cru, eu não sabia nada, eu tinha acabado de nascer de novo, então tudo que eu tenho aprendido, e eu sei que eu vou estar aprendendo mais e mais, é por causa dessa visão, é por causa do papai apóstolo Thompson. Então, às vezes, talvez você me veja um pouquinho parecido com ele, algumas coisas dele saem de mim, porque eu tenho que prestar atenção, eu não falo muito, eu não tento ser como ele, porque nós não somos iguais uns ao outro, mas você verá traços dele em mim. Talvez você encontre alguém encontre seus filhos e fale, você age como sua mãe ou seu pai ou algo desse tipo. Porque, entende o que eu estou falando? Ele é nosso pai espiritual no evangelho. Mas, sabe, esses 2 rapazes, esses bombeiros, eu falei para eles, ok. Eu ajudei eles nas perguntas que eles tinham. Então, um deles, o rapaz negro, ele fica na minha subdivisão, bem aqui, bem perto da rua. Ele fica na minha subdivisão. Então, eu perguntei ao rapaz branco, eu perguntei a ele, você é nascido de novo? Ele olhou para mim e falou, o que você quer dizer com isso? Agora, o rapaz negro sabia do que eu estava falando, já me conhecia, porque há 4 anos atrás, ele nasceu de novo comigo. Então, ele sabia. Então, ele não estava relutante acerca de nada. Eu perguntei ao rapaz branco, você é nascido de novo? Ele olhou para mim e disse, e eu perguntei. Agora, eu não faço a mesma pergunta a todas as pessoas o tempo todo, mas eu perguntei a ele, quando você morrer, para onde você vai? Às vezes, não é sempre a mesma pergunta, é por isso
É por isso que é tão importante e é por isso que você não se dá conta do que acontece quando você está constantemente evangelizando, evangelizando, evangelizando. Eu te falo, você não se dá conta do que isso faz com você. Eu estou falando sério, você não faz ideia. Ele fala para você, a Bíblia fala para a gente ativar os dons. Eu sei que vocês têm... Meninas, mulheres, vocês cozinham bastante, vocês misturam os ingredientes e misturam aqueles sabores todos. Se você não misturar, os sabores não vão entrar na comida. Então, quando você está testemunhando, você fica sendo misturado, ativado, sabe? Então, é por isso que eu estou de pé aqui, eu posso falar agora, porque eu estou ativado. Eu estou ativado e estou afogueado. Ok. Então... Ele falou, eu quero ir para o céu, ele disse. Eu falei, ok, para poder ir para o céu, você precisa nascer de novo. Nascer de novo significa que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, note que eu disse, eu perguntei a ele se ele era nascido de novo. Porque às vezes, quando você pergunta a uma pessoa, você é salvo? Ou você é um cristão? Porque a pessoa pensa que só porque ela frequenta igreja, eu sou cristão. Não, eu perguntei a ele, você é nascido de novo? A razão pela qual eu perguntei a ele se ele é nascido de novo é porque em João capítulo 3, Jesus perguntou a Nicodemos. Ele perguntou a Nicodemos, ele disse, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos falou, como que um homem... É isso que eu queria que ele fizesse, eu queria que ele fizesse a pergunta. Nicodemos perguntou, como que um homem pode nascer de novo? Quando ele é velho, ele pode entrar na segunda vez no útero da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse, aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique maravilhado que eu digo a você que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então eu perguntei a ele, você é nascido de novo? Veja, porque quando você faz essa pergunta, você é nascido de novo, a pessoa talvez te faça a pergunta. O que isso quer dizer? É isso que você vai querer que a pessoa pergunte. Isso significa que a pessoa não é nascida de novo. Mas às vezes o que fazemos o que nós falamos, você é um cristão? Ou, eu sou cristão. A pessoa vai embora e você pode lavar suas mãos em cima... eu testemunhei para alguém. É quase que fala, Senhor, tem misericórdia. É quase que você fala para os seus filhos, fala, coloca o lixo lá fora. A criança botou o lixo lá fora, mas deixou um monte de lixo pingando no caminho. Porque, número 1, a criança não quer fazer, não quer levar o lixo. Então, a razão pela qual, às vezes, nós não fazemos como devemos no testemunhar, porque não queremos realmente fazer. Vamos só fazer de qualquer jeito. O Ledu falou sobre testemunhar, o apóstolo falou sobre testemunhar. Eu só estou fazendo isso porque eles pediram. Vou fazer pela metade. Não faça pela metade. Você não vai querer que sua esposa traga uma comida para você cozida pela metade. Então Deus não quer que você faça a obra pela metade. Ele falou as obras do ministério, não falou? As obras do ministério. Todo mundo diga obras do ministério, ok. Vamos ver, ok? Então, eu perguntei a ele. Quando eu perguntei a ele, ele disse, sim. Você quer orar a oração do pecador e nascer de novo e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Então ele nasceu de novo, ele aceitou. Sim, veja, disso que eu estou falando. Ok? E à medida que eu ensino essa lição, a Bíblia diz que eles o venceram pela palavra do seu testemunho, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então eu estarei falando, sempre lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai usar você. Alguns de vocês, não deixa isso ser desculpas, falar, Deus usa essa pessoa, Deus usa aquela outra pessoa. Deus usa você. A maioria de vocês me conhece. Eu não falo muito. Eu não sou de falar muito. Ok. Não sei. Você realmente pensa que eu sou exibido. Não, ele não fala. Eu não falo muito. Eu não falo muito. Minha esposa, ela pode testificar. Mas não significa, sabe, muitas vezes o que fazemos é que pensamos que ao falar com pessoas o tempo todo somos grandes demais. Eu não tô nem aí para o que ninguém pense de mim. Eu não tô nem aí para o que pensem de mim. Senhor, eu estou vendo onde o Senhor está indo. A mesma coisa, quando você testemunha, você não pode se preocupar com o que ninguém pense. Se a pessoa não quiser testemunhar, ela não testemunha. Se a pessoa não pode te impedir de testemunhar. Paulo disse, eu não tenho vergonha.
Eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, para todos que creem, para os judeus primeiro e também para os gregos. Quando se trata das coisas de Deus, não podemos agir como se tivéssemos vergonha. Deixa eu te dar a definição de vergonha. Deixa eu te dar a definição de vergonha. Não, eu não tenho vergonha. Vergonha, relutante ou sem ter vontade de fazer algo por causa da vergonha ou de ficar encabulado. O diabo vai tentar você se sentir na sua mente com esses pensamentos, encabulado, envergonhado. Por quê? Porque você está, Senhor, nós não ficamos envergonhados, encabulados quando falamos com algum irmão ou irmã em Cristo, porque conhecemos eles, mas quando é alguém que você não conhece, agora você não conhece a pessoa, agora de repente você fica, ou o quê? Não. Por quê? A Bíblia diz que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Veja, eu não tenho vergonha. Todos nós amamos Deus. Nós amamos Deus, porque a Bíblia diz que nós temos o amor de Deus que foi colocado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Deus é amor, então nós amamos Deus. Mas eu estou dizendo a Bíblia diz que lance essas imaginações para fora, toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Temos que despedaçar esses pensamentos que tentam nos fazer sentir com vergonha quando se trata de quando estamos ao redor de pessoas para testemunhar. Não me diga que essas coisas não acontecem, porque se não acontecessem, nós estaríamos vendo mais da obra de Deus acontecendo. Por que a outra pessoa não é assim? Por que somos assim? Eu tenho que me pegar às vezes. Eu falei para vocês que eu estaria me usando como exemplo. Eu não estou apenas falando de vocês aqui. Não. Eu estou falando de mim também. Às vezes eu não tenho vontade de testemunhar, de evangelizar. Eu não sinto vontade de me levantar e ir lá quando o Espírito Santo me incomoda para falar com alguém. É igual quando você está pescando. O Espírito Santo, o peixe fica puxando a sua linha. O peixe começa a puxar seu anzol, a linha do seu anzol. E você vê lá, você puxa ele. Senhor. Muitas vezes, o que nos impede são as pessoas que não sabem como pescar bem. Porque a pessoa precisa ver. Mas alguém que realmente sabe como pescar, a pessoa pesca lá com a linha no anzol, ela segura lá e ela sente. Quando ela sente puxar um pouquinho para baixo, é o que o Espírito Santo faz com você às vezes. Ele bate dentro de você assim. Espírito Santo, tentando te tirar daquele sofá. Por quê? Porque tem alguém lá fora que na hora que ele está cutucando você, ele quer que você diga algo para aquela pessoa que está lá fora. Muitas vezes, Senhor, tem misericórdia. Você não sabe quantas vezes eu fiquei bem lá na rua. Talvez eu receba uma ligação, alguma coisa. E a família real aqui, irmão Leroy, irmã Shona, quando eles me ligam, eu amo. Eu estou te falando. Ledu, vai lá e faz alguma coisa na igreja. A igreja precisa fazer algo. Checa lá na igreja. Algo. Eu vejo. Sabe por que eu espero? Muitas vezes, quando eu me levanto, o Senhor tem algo preparado para eu testemunhar para alguém. Talvez tenha alguém lá perto do lago de pescar, pescando. Então, quando eu volto lá, o que eu faço? Eu paro lá bem perto do lago, onde eu pesco pessoas. A gente passa pela pesca, a gente passa pelo ponto de ganhar vidas e não para. A gente para e perde o lugar, não pesca.
Alguns de vocês podem estar pensando que eu estou falando, talvez vocês pensem, eu nunca fui bom de pescar, mas eu presto atenção no meu pai. É por isso que algumas coisas eu presto atenção no apóstolo. Ok? Então o que eu estou falando é, em algumas situações, o peixe está pegando lá na sua linha. E às vezes, os peixes viajam em cardumes. Eles viajam em cardumes. Eu quero dizer com isso, que eles viajam em cardumes. Talvez você pesque 5 desse tamanho assim. 5. Depois você talvez pegue 10 desse tamanho aqui. Depois, talvez você não pesque nada. Mas só porque você não pescou nada, não significa que você não volte lá para pescar. Só porque você não fez com que ninguém nasceu de novo, isso significa que você para de testemunhar. Às vezes, o peixe não está lá. Deus talvez não esteja liderando você para falar nada para ninguém. Muitas vezes eu vou a algum lugar e ninguém nasce de novo. Eu não evangelizo para ninguém. Eu não tento fazer nada acontecer. Apenas não aconteceu. E aí depois, se o Senhor está me liderando para falar algo e você não fala nada, Deus não vai falar para mim, você não falou, por que você não falou nada? Deus não faz isso. Eu sinto apenas uma convicção, eu falo, Senhor, eu me arrependo se eu perdi essa vez, porque o Senhor conhece o meu coração, sabendo que não é a minha intenção perder a direção dele. E se você perder a direção, todo pescador que, mesmo sendo muito bom, até o mesmo pescador excelente, ele perde um peixe às vezes. É que eles não falam que perderam peixe. Talvez ele vá lá, o peixe quebra o anzol dele e falou, eu pensei que você fosse um pescador, o pescador tirou o anzol da sua mão. Até mesmo bons pescadores não têm dias bons o tempo todo. Ok. Também deixa eu fazer essa declaração aqui. Vocês online, vocês também estão sendo ministrados, ok? Eu não estou apenas falando com as pessoas que estão aqui fisicamente no santuário, estou falando com vocês todos aí também no santuário online. Vocês estão no Candid Camera, um programa de televisão americano de reality. Ok, deixa eu. Mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava numa loja lá e tinha mais ou menos 3 pessoas na fila atrás de mim. Então, e tinha uma pessoa na minha frente. Então, eu estava atrás de uma pessoa e tinha 3 pessoas atrás de mim. A pessoa pagou pelo item que ela estava e eu cheguei até o caixa e ela começou a pegar meus itens e adicionar o preço. Eu fui pegar a minha carteira, eu vou soar como apóstolo aqui, com dinheiro vem, Não, eu não vou te falar que Deus me deu algo profético aqui. Não. Não. Eu não faço isso. Mas, então, eu estava lá na fila e eu puxei, sabe quando você... A caixa falou, eu gosto desse bracelete escrito Deus não pode falhar. Eu falei, ok, você quer? Ela disse, você me daria? Veja, tem uma senhora que fala, claro, daria, porque tem uma que veste um monte de bracelete. Toda vez que você vê ela, tem um monte desses braceletes que ela distribui. Alguns de vocês estão quietos aqui. Eu não estou tentando falar que você precisa ter esse bracelete, mas toda vez que eu comecei a elaborar sobre evangelizar, assim, eu coloco os braceletes. E aí eu dei para ela, era um cinza que eu dei a ela. Uma coisa acerca disso. Quando eu cheguei em casa, eu tinha um no meu braço. E eu não me senti... Sabe quando você começa a vestir algo no seu braço, carregar algo no seu braço, parece que você sempre tem que ter... Quando tira, parece que está faltando algo.
Pergunta o Darius. Eu preciso de outro bracelete, Deus não pode falhar. Oh, Deus, eu preciso falar isso também. Não faz diferença se é no verão e eu estou usando blusa de manga curta. Não me importa que as pessoas vejam os braceletes no meu braço. Você não se preocupa das pessoas verem o seu relógio Rolex? Então, quando se trata do bracelete, Deus não pode falhar? Aqui. Porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Veja, também Deus não pode falhar. É parte de evangelismo esse bracelete. Sim, é parte de evangelizar. Então, eu dei a ela o bracelete cinza. Ela pegou o bracelete e colocou bem na hora, assim, no braço dela. Ela não colocou, ela botou bem lá na minha frente, colocou. E ela queria e vestiu na hora o bracelete. Então, quando ela colocou no pulso dela, como eles falam, não sai de casa sem esses livrinhos, livretinhos de evangelismo. Sempre tem esses livrinhos com você. Sempre guarde com você esses livrinhos ou discos, CDs de evangelismo. Ou você não simplesmente entrega isso para a pessoa e não fale nada, não fala nada, não. A pessoa nasce de novo e você depois entrega para ela um desses livretinhos. Eu já vi na casa do apóstolo, alguém passa lá, o apóstolo faz a oração, a pessoa recebe Jesus, nasce de novo e depois ele dá à pessoa um desses livretos. Sempre tenha, sempre guarde com vocês isso. Sempre tenha com vocês os livretinhos. Ou os CDs. É parte do evangelismo. Ok? Então, quando eu dei para ela o livretinho, ela disse obrigado. Então, o que eu fiz, eu falei para ela. Eu disse para ela, lá atrás, porque ela já era nascida de novo. Eu entreguei para ela esse livretinho, eu vou bem na igreja ali, o Word of Life Christian Center, com o apóstolo Thompson, e falei para ela, esse bracelete, na verdade, o filho dele, o filho do apóstolo, compôs uma música com este nome, Deus não pode falhar. E ela falou, uau, ok. Assim, então, a Bíblia fala em Hebreus sobre não deixar a palavra escorregar. Às vezes, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus está fazendo algo, se nós não mantivermos isso, diante dos nossos olhos, nós deixamos escorregar, sabe? Desde que a música Deus não pode falhar saiu, eu nunca parei de vestir esses braceletes. Eu não estou tentando convencer ninguém aqui. E ele não falou para mim sobre falar isso. Acontece naturalmente. Então, eu estou só compartilhando com vocês o que tem acontecido naturalmente. Isso é parte do evangelismo. Nós sentamos lá. Você compra o tênis do Michael Jordan, ele já se aposentou uns não sei quantos anos atrás e você ainda continua comprando o tênis dele. Falando que você não quer. Você fala que quer pular alto igual o Michael Jordan, mas você não consegue pular nem essa altura aqui. Porque você pensa que os tênis vão fazer com que você pule alto como ele. Os tênis da Nike. Eu estou sendo honesto apenas. Vocês sabem do que eu estou falando. Veja, o que fazemos, nós colocamos tanta ênfase nas coisas que não significam nada. Quando se trata das coisas de Deus, as coisas de Deus significam tudo. Ok, deixa eu. Anote o seguinte. Eu quero que você faça essa declaração aqui. Faça essa declaração comigo. Eu não ficarei em silêncio. Eu continuarei testemunhando, evangelizando.
Veja, quando se trata desse novo ano, sempre falamos sobre resolução do ano novo, sobre trazer as coisas novas no ano novo. De que adianta ter um novo ano se nós estamos fazendo a obra do ministério sem testemunhar, sem fazer a obra do evangelismo, sem a obra do ministério evangelizar? Se você for para Efésios capítulo 4, o irmão Leroy Júnior sempre elabora sobre isso, sobre a obra do ministério. Ele fala sobre o modelo pastoral e o modelo apostólico. Veja, muitas vezes o que fazemos, nós olhamos para o evangelista para fazer acontecer. O reverendo Billy Graham, sobre ganhar almas. A gente pensa, quando um missionário ganha 4.000 pessoas para Jesus, é obra de missões, isso é para eles, a gente pensa isso. E nós queremos sentar no nosso Cadillac, mas Jesus disse em Marcos 16, vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim, veja, ele está falando para os crentes. Veja, Jesus disse, as obras que Jesus disse, ele disse que nós faríamos. Então, as mesmas obras que Jesus fez, nós também fazemos. Mas o que acontece, nós queremos colocar na responsabilidade de outra pessoa para fazer. Deixa o apóstolo fazer. Deixa alguém que eles veem testemunhando fazer. Ele vê a outra pessoa, Deus usando outra pessoa, deixa eles fazerem. Oh, Deus, deixa eu falar outra coisa aqui. Só porque... Se você começar fazendo isso, não se preocupa com quem está perto de você que desistiu. Se a pessoa quiser desistir, deixa ela desistir. Ok? Então, não deixa... deixa eu te falar uma coisa. Sabe? Eu não tenho problema nenhum com ninguém que não seja nascido de novo. Todas essas pessoas elas apreciam, elas não têm problema comigo. Elas ficam tão felizes quando elas nascem de novo. As pessoas que têm problema comigo, às vezes quando você vem para a igreja, é com aquela pessoa que você vai ter um problema. Sabe? Alguns de vocês, eu falei para você que não tem condenação. Eu posso te falar quando eu consigo sentir. Eu não tô nem aí. Eu não me importo. É dessa forma que o apóstolo faz. Ele não se importa. Porque aquela pessoa está tentando te impedir de fazer o que Deus te mandou fazer. Se a pessoa não quiser fazer, deixa. Não deixa te influenciar. Deus não te força a fazer nada. Não, Deus nunca vai te forçar a fazer nada. Mas quando se trata de Satanás, parece que você foi feito, você faz algo, parece que você foi forçado a fazer. Mas ele também não pode te forçar. Mas ele insiste. Quando se trata das coisas da carne, é mais fácil ir na direção da carne. Veja, porque quando se trata do Espírito, há uma resistência. Tem uma mudança que precisa acontecer. E às vezes nós não gostamos de mudanças. Nós não gostamos de mudanças. Veja, eu estou casada há 40 anos, eu estou constantemente mudando. Vocês sabem do que eu estou falando. Se você quiser ficar com cabeça dura, se você quiser... Lembra quando eu compartilhei sobre a mula? Você pode ficar igual uma mula se você quiser. Então você vai precisar fazer algumas mudanças. Você não pode ter a sua vontade feita o tempo todo. Não é sobre só o que você quer fazer. Não é só sobre o que você quer fazer. O que eu disse? O que eu disse, você não gosta de mudanças. Ok, obrigado. Vocês não gostam de mudanças. Não tem nada de errado com mudança. Eu lembro que eu estava falando com a minha esposa. E eu também, sabe? Quando você está testemunhando, Satanás vai querer criar alguma confusão. Tudo bem. Ele vai tentar. Sim, ele vai tentar trazer uma bagunça, porque a Bíblia diz em Efésios 6, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados. Então ele vai tentar
trazer uma guerra, ativar alguém, trazer uma bagunça para você não testemunhar, mas não preste atenção nele. Ele apenas quer que você caia na armadilha que ele quer que você caia. Veja, quando eu vou testemunhar, eu e minha esposa entramos numa loja, vamos juntos, muitas vezes, se você vê minha esposa e eu, se você vê a minha esposa numa loja, eu estou com ela, nós testemunhamos juntos, então você me vê, você não me vê. Porque Jesus disse, vá, ou alguém vai bater na minha porta. Sim, a pessoa pode vir bater na sua porta, mas na maior parte das vezes você vai ter que sair atrás da pessoa. Por quê? Porque você fica confortável, talvez, testemunhando para alguém que vem até a sua casa, mas às vezes você precisa ir lá em público para quebrar essa vergonha que você tem, para quebrar esse sentimento que você tem de inferioridade. É por isso que você não se dá conta. Eu agradeço a Deus, às vezes, Ele me usa para limpar a igreja. Sim, sabe por que Ele está fazendo? Ele está me deixando você tirar todo esse lixo de você, todo esse orgulho de você. É por isso, ô Senhor, eu vou te falar, é por isso que muitas vezes as pessoas não testemunham para ninguém, elas olham para alguém e que não parece, elas viram a cabeça. Vira a cabeça para o outro lado. E você não se dá conta que teve um momento em que você era igual aquela outra pessoa que não era salva. É por isso que eu estou falando de mim, sabe? Só porque eu faço o que eu faço, eu não sou inferior também. E eu não fico intimidado por você. Por quê? Porque Deus me treinou no sistema escolar. Porque Ele sabia que eu iria estar trabalhando para Ele. E Ele sabia que eu iria precisar do treinamento para trabalhar aqui. Porque pensa que às vezes trabalhar perto de cristãos, às vezes é mais difícil do que trabalhar perto de pessoas que não são cristãs. Você não vai me fazer me sentir menos do que eu sou. Você precisa apreciar o que as pessoas fazem. Então é por isso, esse é o motivo que eu posso ficar de pé aqui e falar dessa forma que estou falando. Deus me treinou para fazer o que eu estou fazendo agora. E para poder testemunhar para as pessoas da forma que Deus quer que você testemunhe, você precisa ser quebrado, você precisa ter esse lixo tirado de dentro de você. Não tem nada a ver com como você se veste. Você não vê, eu estou bem vestido. Não tem nada a ver com isso. Ô Senhor, tem misericórdia. Ok, mas eu te falo, se alguém vomita, eu desço aqui a escada e vou lá e ajudo a tirar e limpar esse vômito. Porque 2 Pedro fala sobre isso. E algumas pessoas, e alguns de nós, ele não consegue. Você vai ajudar a pessoa a limpar o vômito? Algumas pessoas não querem. Quem não sabe nada? Quem sabe sobre vômito? As mães sabem sobre vômito. Sabe por quê? Porque, imagina, o bebezinho, você acabou. Especialmente, não pule, não faz a criança pular, a criança acabou de comer. Eu lembro, o meu filho, eu estava com o bebê no colo, o bebê tinha acabado de comer e começou a pular, ele abriu a boca na minha frente e vomitou em mim. Ela falou pra mim, eu te falei pra não pular com ele. Agora eu entendo porque ela tinha falado. Veja, as mulheres, elas vão lá e limpam. Agora os homens falam, pega a criança, limpa lá você. Porque as mulheres não têm esse lixo todo dentro delas como os homens têm. Vômito. Senta lá e deixa. Você tem que sentar lá e trocar a fralda daquela criança. É isso que você precisa fazer, homem. Alguns de vocês talvez digam,
dizem. Esse ensino está totalmente fora de evangelismo. Isso aqui é evangelismo, a gente está falando de pecadores. Aqueles que são limpos e curados, saudáveis, não precisam de médico. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. A alegria no céu sobre um pecador que se arrepende, mais do que 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Arrependa-se, porque o reino de Deus chegou. E nos dias de Pentecostes, quando chegou, eles estavam todos num acorde. E de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu a eles línguas como de fogo. E sentou, repousou sobre cada um deles, e eles todos, e eles todos, e eles todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras línguas, à medida que o Espírito dava expressão. Note que eu disse, o Espírito de Deus veio sobre eles. Então, sim. Em Atos capítulo 2 e depois Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo para o templo e o homem aleijado, prata e ouro eu não tenho, mas tal qual eu tenho eu te dou, no nome de Jesus, levante e ande. E ele pegou eles pela mão direita e levantou ele. E imediatamente o pé dele e o tornozelo receberam força. Então pense, muitas vezes quando você começa a testemunhar, quando você começa a fazer a obra de Deus, a religião às vezes tenta vir contra você. Em Atos capítulo 4, eles tentaram parar o nome de Jesus. Depois, eu não disse antes, quando você começa a testemunhar, às vezes as pessoas tentam te parar. Você não pode deixá-las te parar. Vocês podem se sentar assim, você não pode deixar as pessoas te pararem. Veja, muitas vezes o que queremos fazer, queremos que outra pessoa faça. Oh, Senhor, tem misericórdia. As pessoas que trabalham em missões, deixe os missionários irem lá em missões, deixe alguém viajar, ir lá e evangelizar. Não. Por quê? Por que não você? Por que não eu? Por que sempre precisa ser outra pessoa? Me usa, Senhor. O Espírito Santo vai usar você e fazer tudo o que Ele quiser fazer se você se render e você trabalhar com Ele. E estamos falando, o Espírito Santo faça como quiser. Se você deixar o Espírito Santo fazer como Ele quiser no seu testemunhar, vem aqui o Espírito Santo fazer a vontade dEle no seu evangelismo. Muitas vezes eu não fico satisfeito comigo mesmo, com o que eu estou fazendo, sabe? Você nunca pode ficar completamente satisfeito, nunca ficar complacente. Um outro dia, eu fui no correio e eu estava me preparando para entrar no carro e teve um rapaz jovem vindo na minha direção. E eu falei novamente, era um rapaz negro e ao mesmo tempo ele estava com uma jovem branca com ele. Então eu perguntei a ele, falei, jovem, você é nascido de novo? Ele disse, não. E ele tentou falar que vai à igreja, mas eu falei, não te perguntei sobre a igreja, eu perguntei se você nasceu de novo. Desculpa, eu não falei dessa forma para ele, mas eu perguntei, você é nascido de novo? Ele disse, não, eu não sou nascido de novo. Eu disse, você se importa de eu fazer oração? Eu vou na igreja aqui perto.
eu vim buscar o correio para o ministério, você se importa de eu orar com você e você nascer de novo? Ele falou, não, não me importo. E eu perguntei, quem é aquela jovem com você? Ele falou, o rim dela tem um problema e ela carrega uma bolsinha lá, porque ela tem um problema no rim. Então ela estava com dor. Então eu disse, você se importa de eu vir orar com você? Então eu saí do carro e... Desculpa, ela saiu do carro e foi... Eu saí do carro, fui até o carro deles e ele começou a falar, ele vai orar conosco. E eu disse, o rapaz falou para a menina, ele vai orar conosco. Eu falei para ela, já tinha falado para ele, agora estava falando para ela. Os dois fizeram a oração do pecador e nasceram de novo. E pensa, eu dei para eles o livreto. Eu falei, sempre mantenha com você o livreto. As pessoas precisam desses livretos. E quando eu puxo aqui o livreto, eu vejo as pessoas lendo, elas abrem. Sempre guarde os livrinhos com você. Você não tem desculpa. Tem livretos por toda parte no foyer ali para você pegar. Você não se dá conta de quão empolgante e ativado você vai ficar quando você testemunha. Sabe, muitas vezes você pensa, eu preciso ir lá falar com a pessoa. Você não precisa. Eu não estou falando para não falar com ninguém quando você vem à igreja. Mas se você não tiver comunhão como você pensa, você sai daqui... Você não se dá conta de quão rejuvenescido você fica quando você fala com as pessoas, evangeliza. A gente fica tão familiar com falar um com o outro, a gente abre a porta e tem comunhão com o outro, crente com crente. Você parece que está no jogo de futebol. Você fala, mas você não abre a boca quando sai daqui para evangelizar. Você coloca seu espírito no modo mudo. Não pense que eu esqueci disso, mas bota seu espírito no modo silencioso. Você não fala nada, mas aqui na igreja você fala um monte com os crentes. Senhor, quando você vai lá fora, venha comigo. Quando você for lá fora, você fica calado. Você não fala. Você não quer falar nada para ninguém. Todos nós fazemos isso. Sejam reais comigo. Eu falei que eu ia ficar bonzinho, mas eu precisei fazer esses comentários. Você precisa deixar Deus te usar. Às vezes nós falamos de forma um pouco comediante, porque às vezes as coisas que a gente fala podem soar um pouco difíceis, duronas, entende? Acabou. Pai, te agradecemos.